Queridos ouvintes, nesta gravação, gostaria de falar com vocês sobre o quanto uma pessoa é importante para Deus. Às vezes, costumamos dizer: "Ah, esse é um bêbado. Ah, esse faz muitas coisas ruins." Deixamos em paz, mas saibam que para Deus, cada pessoa é muito importante. E Deus faz obras extraordinárias para que a palavra dele chegue até elas. E até para aquele que é muito pecador. Agora vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Através dela, vocês vão ver como o Espírito Santo trabalha e se envolve em nossa vida diária para levar a palavra do Senhor. E até mesmo para uma pessoa que é muito pecadora, assim. Isso aconteceu há 2 meses. Decidi ir a uma determinada igreja e conversei com o pastor de lá. Marcamos um horário, um encontro, para que eu fosse pregar naquela igreja. E o que aconteceu antes, 2 ou 3 dias antes, não me lembro exatamente. Eu estava muito gripado e disse: "Olha, não podemos mais ir, porque estamos gripados." E adiamos todo esse encontro por mais 2 semanas. Passaram-se as 2 semanas e, de novo, alguns dias antes, fiquei gripado de novo e disse: "Poxa, o que está acontecendo? Queremos ir a essa igreja e simplesmente não conseguimos. Por quê?" Para vocês verem como cada detalhe é muito importante. Depois de quase 1 mês e pouco, combinei com o pastor de irmos em um determinado domingo e chegamos naquela igrejinha. E aí foi muito importante, porque enquanto o culto já tinha começado, o pastor disse: Espera um pouco, que eu preciso passar as coordenadas para alguém, porque essa pessoa quer vir à igreja, mas não sabe como chegar." E ele disse que já vieram há muito tempo, mas esqueceram onde fica a igreja, então agora vou passar as coordenadas para que possam vir à igreja. E foi assim que aconteceu. Veio uma pessoa que me pareceu estar bêbada, um pouco bêbada, e ficou na igreja até o final. E agora vem a parte mais interessante. Depois que eu quase terminei meu sermão, me veio à mente que vi um acidente na rodovia. E eu disse: "Senhor, agora, depois do que eu me esforcei tanto para vir a esta igreja, agora, quando estou voltando, teve também um acidente na rodovia e me veio à mente umas 3 vezes acidente na rodovia." Então, de repente, eu vi assim, como se fosse: não posso te dar muitos detalhes, simplesmente assim, como um flash, um acidente na rodovia, e eu disse: "Mas será que eu vou me envolver em um acidente? Agora, quando eu voltar, o que será que vai acontecer?" Porque, enquanto eu pregava, só vinha à mente acidente na rodovia e eu vi um carro cinza, um carro menor, pequeno, não como o carro com o qual eu costumo andar. E eu disse: "Cara, o que vai acontecer? Esse carro vai bater em mim ou eu vou bater nesse carro?" Porque o acidente continua aparecendo para mim. E eu disse: "Senhor, agora, já que fiz tanto esforço, que vim até aqui, e quero espalhar a tua palavra, Senhor, me ajude a não sofrer esse acidente, pois não quero que isso aconteça agora, seria muito inadequado." E perto do final do sermão, depois que terminei, ficou muito forte na minha cabeça falar sobre a imortalidade do Espírito. E eu disse: "Senhor, mas isso não tem relação com o sermão que preguei." Então, falei de outro assunto, como vou conectar os 2 temas e abordar a imortalidade do Espírito. Eu também observava as pessoas na igreja, pois algumas já estavam cansadas, porque eu preguei por bastante tempo. Acho que 1 hora e pouco, não lembro exatamente, mas eles estavam bastante entediados, então já era suficiente o que eu tinha pregado. Disse que voltaria a falar sobre a imortalidade do Espírito. Me parecia muito inadequado, e pensei comigo mesmo que iria falar, mas bem brevemente. E eu disse: "Não, vocês sabem, irmãos, que eu não sabia como começar a ligar os 2 assuntos um ao outro, porque não combinava em nada com o tema sobre o qual eu preguei." Fui direto e disse: "Vocês não sabem que também temos um espírito imortal e que Deus nos fez assim, mesmo que este corpo passe, o nosso espírito nunca morre, e assim por diante." E terminei de falar sobre o espírito do homem. E eu quero voltar para o meu lugar
para a cadeira onde eu estava sentado antes e indo em direção ao meu lugar. Aquele que veio, que o pastor convidou e deu as coordenadas para vir à igreja, vem até mim e diz: Bem, então, quando ele veio até mim, senti um cheiro de álcool e percebi que ele estava um pouco bêbado. Ele vem até mim e diz: Bem, já faz um tempo que eu falo para as pessoas com quem me encontro que eu sei que nós nunca morremos, que o nosso espírito não morre. Ele disse: Você confirmou isso no sermão e fiquei surpreso. Sim, cara, exatamente. Para esse homem, eu precisava falar, mas pensava: não vou falar muito. Já falo com os outros. Porque ele estando um pouco bêbado ou algo assim, era essa a impressão que eu tinha. Ele fala: Espera, quero te contar mais uma coisa. Acabei de sair da prisão há mais ou menos uma semana. Não sei dizer exatamente, mas foi isso. Eu realmente acabei de sair da prisão. Pensei, talvez não seja alguém com quem eu deva conversar tanto. Vou conversar um pouco e pronto. Mas ele disse: Espera, quero te contar uma coisa. Eu, 3 dias atrás, sofri um grave acidente de carro. Eu disse: Uau, que carro? E rapidamente, ele me mostrou um carro, também cinza, não lembro exatamente, um Volkswagen ou algum carro cinza. Ele disse: Só Deus me salvou. Bati tão forte no caminhão que o empurrei para a frente. E a polícia chegou e disse: Cara, como é que vocês ainda estão vivos? E então eu fiz a ligação, porque o Espírito Santo me mostrou o acidente de carro e eu vi o carro cinza, que na verdade era para ele. E também falamos sobre a imortalidade da alma do espírito. E então eu disse: Cara, presta atenção. Isso significa que é um sinal que Deus me guiou para quem eu falei sobre a imortalidade do espírito. Para esse homem que há pouco tempo tinha saído da prisão e também sofreu o acidente de carro. Então Deus não leva em conta, como posso dizer, de qual posição social a pessoa vem ou de que tipo de pessoa se trata. Então Deus fala com todas as pessoas e para ele cada pessoa é importante. Agora, vejam como o Espírito Santo me guiou para falar com esse homem que estava bêbado e tinha acabado de sair da prisão. E ele me apresentou, na verdade, os problemas que ele tinha com o acidente de carro e assim por diante. Então, por tudo isso, vemos que Deus ainda cria, hoje, através do Espírito Santo. E eu gostaria de encerrar com um versículo que se encontra em João, capítulo 14, do versículo 16 ao 17. E eu rogue ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele permanece convosco e estará em vós. Agora, o que quero dizer aqui é que aqueles que têm o Espírito Santo não só conhecem o Espírito Santo, mas também veem a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, não podemos dizer que temos o Espírito Santo, mas na verdade não vemos a manifestação dele. Bem, é justamente por isso que vamos conhecê-lo, porque o Espírito Santo se manifesta naqueles que creem. Essa é a condição, nas pessoas que creem. Então é uma condição. Precisamos ser fiéis e não religiosos. Se realmente acreditamos e vivemos a verdade de Cristo, vemos que o Espírito Santo também se manifesta através de nós. Agora eu gostaria de lembrar mais uma coisa aqui para agradecê-los. O Espírito Santo, quando Deus nos promete, se manifesta em todas as pessoas. Então, Deus se revela. Ou seria mais correto dizer que Deus se revela a todas as pessoas. E até mesmo a uma pessoa pecadora, 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes, então a todas as pessoas Deus se revela e elas veem sinais em suas vidas. 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes. Mas e se o Espírito Santo se manifestar em nossas vidas apenas 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes? Devemos nos perguntar se somos realmente crentes? Porque em nós que cremos, o Espírito Santo deve se manifestar mais do que 1, 2 ou 3 vezes. Então, se ele se manifesta apenas 3 vezes, isso significa que estamos entre aqueles que, como todas as pessoas, porque Deus se revela a todos. Mas aquele que presta atenção em Deus, no Espírito Santo, que se revela nele, então o Espírito Santo vai guiá-lo na vida cotidiana
e os sinais e maravilhas os seguirão. Então não vai se manifestar uma, duas ou três vezes, mas repetidamente. E veremos em nossa vida que Deus nos inspira através do Espírito Santo. Você viu por sinais, por visões curtas, até mesmo durante a pregação, no momento em que você está pensando em outra coisa, Deus te inspira e te faz lembrar coisas que você precisa entender muito claramente, através dos dois sinais que ele me deu, tanto com a pregação sobre a imortalidade do espírito, quanto com a visão do acidente. Que eu deveria continuar conversando com essa pessoa, e foi exatamente o que fiz. Continuei conversando. Então Deus considera e ama todos, inclusive pecadores, e deseja que todos retornem a Ele. Olhem, inscrevam-se, vamos agradecer. Obrigado por me ouvirem e que Deus abençoe vocês em tudo o que fizerem na vontade dele. Amém. Obrigado.